Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Olá, pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Lu, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Como é que eu faço para deixar a Lu participar aqui? Ah, agora sim. Oi, Lu, tá me ouvindo? Bom dia. Bom Ei, Lu! dia! Bom dia! Tudo Tudo bem? bem, graças a Deus. Deixa eu ver. Nem É, mexer então nesse tá. suporte aqui, senão ele cai. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Tá lindona nessa quarta-feira de manhã. Obrigada por aceitar meu convite. Obrigada, E, eu que agradeço, eu que agradeço. e a gente inaugurar essa série que eu acho que vai ser uma delícia. Bom, acho não, né? Tenho certeza que vai ser uma delícia. Que é o Café com as Lucianas, para a gente falar de psicologia e dinheiro. Aí, ó, café, isso Trouxe até. E aí. aí, Lu, ó, já começa arrasando. A minha é mais amor, menos boleto. Oba, boa, boa, Lô. Excelente, excelente. Mais amor, menos boleto. Bom, gente, a ideia é da Lu, né? De qual aí eu não vou contar qual, tô brincando. Que a gente passa aí uma vez por mês um café com as luzes, conversando um pouquinho sobre finanças e sobre psicologia. Então, esse é o intuito desse encontro aqui. A minha turma não é muito da de manhã, não, viu, Lu? Mas ela vem, ela assiste depois, tá? Então, depois a Não, gente deixa a live salva para minha turma assistir, tá? com certeza, com certeza. E Lu, para quem não te conhece ainda, quem está vindo via os 90 segundos, queria que você se apresentasse um pouquinho, depois eu vou me apresentar também. Ok, vamos lá, gente. Eu sou Luciana, psicóloga, sou mestre em psicologia e eu fui ser mestre em psicologia porque eu queria defender a psicologia do dinheiro. E hoje eu defendo muito, sou uma apaixonada. Eu acredito que nós precisamos falar de dinheiro, precisamos, o dinheiro ele tem que estar no nosso contexto, ele tem que estar na nossa casa. Se a gente não falou essa semana ainda sobre dinheiro com alguém, alguma coisa errada está, porque o dinheiro está aí. Ele é carro-chefe da nossa sociedade contemporânea, então precisamos falar dele, né? Eu moro em Goiânia, e sou uma psicóloga apaixonada por aquilo que eu faço. Eu acho que é isso, Lu. E você? Ai, perfeito, Lu. Eu sou do ramo mais ou menos aí de exatas, de finanças, né? E há 6 anos eu descobri a psicologia econômica, me apaixonei, direcionei minha carreira para finanças pessoais e já fui do aplicativo Olivia. E hoje em dia eu trabalho com educação financeira e consultoria financeira. Então, exatamente como montar uma estratégia, né? Como organizar o seu dinheiro para depois você investir, falar com os assessores, as pessoas CFPs e tudo mais. Então, gosto muito aí, orbito muito bem entre a psicologia e os planejadores financeiros. Assim, eu acho que existe esse meio do caminho, que é você entende as suas emoções com os psicólogos, você traça uma estratégia comigo e você investe com os planejadores financeiros. Eu acredito muito nessa costura, eu acredito muito nesse trabalho. E como barato sai esse trabalho, diante do caos que é. Diante do Exato. caos que é quando a gente repete os nossos padrões, diante do caos que é quando a gente não olha para o dinheiro, né? Quando a gente fica aí dentro de uma cegueira. Então, É isso quando você mesmo. fala esse tanto de profissional, parece que é caro, mas eu juro por Deus que o caro sai muito barato.
Exatamente, exatamente. E Lu, a gente tem uma pessoa em comum muito querida, que é a Valéria Meirelles, foi a pessoa que nos apresentou, e ela escreveu um livro chamado O Uso do Dinheiro na Vida Adulta, que está aqui, ó, pessoal. Isso. E a gente escolheu esse como tema do nosso primeiro café com as Lucianas, né? Para a gente falar um pouquinho aí, uma singela homenagem à Valéria e também de um tema super importante, um livro muito gostoso, a gente recomenda, é um livro, ó, fininho, não dói nada para ler, muito legal. E ele começa, né, Lu, falando exatamente. Eu peguei aqui um pedacinho, vou ler para vocês para a gente começar. Que é Antes de você os. ler, é só fazendo Pode aqui. falar. Gente, todos os livros da Valéria, eles são livros enxutos. Se você é psicólogo e quer começar por alguma coisa, algum lugar, procura Valéria Meirelles, com 2 L's. Os livros dela são livros curtos e que você aproveita cada página. Então, você lê realmente numa sentada. Os meus são todos rabiscados. Eu falo que quanto mais eu rabisco, mais o livro é bom. Então, vale muito a pena. Quer começar por algum lugar, quer estudar dinheiro e não sabe por onde, começa por ela, simples. Perfeito. Concordo, em gênero, número e grau. E aí, Lu, assim, eu acho que um bom ponto para a gente começar, o livro tem ótimos pontos, mas assim, um bom ponto para a gente começar foi quando a Valéria citou um autor que fala assim: os modos extremos de como lidar com dinheiro, seja controlando demais, gastando muito ou colocando no centro das próprias vidas, contribui negativamente para a saúde mental das pessoas. Eu queria comentar um pouquinho sobre 2 exemplos que eu vi exatamente que ilustram essa passagem aqui. Que era, primeiro, uma pessoa que não gastava nada, ou seja, ela controlava demais, era uma moça jovem, e aí a mãe dela me procurou falando assim: a minha filha não sabe gastar dinheiro, ela guarda tudo, ela anda com umas roupas muito velhas e não quer trocar de roupa e não quer gastar e tudo mais. E aí, como isso é interessante, né? Ou seja, não era um padrão da família, ela estava ali por medos, enfim, você vai entender melhor do que eu, mas ela estava criando o próprio padrão e não era um padrão saudável, pelo contrário, né? A mãe estava preocupada até com a questão da imagem, era começo de carreira, enfim, a filha estava precisando comprar algumas roupas sociais para trabalhar no escritório, né? Na época que não era trabalho home office. Então, assim, como que a gente estabelecendo limites, né, criando um orçamento pessoal, vai dar segurança também para gastar dinheiro? Eu acho que isso é uma coisa Eu acho que bem legal de trazer. bacana você começar por isso, porque as pessoas não acreditam que não gastar dinheiro promove um adoecimento mental. E vamos juntar aqui algumas pessoas, os workaholics, né? O pão duro em excesso. As pessoas não acreditam que é ruim isso. E eu falo que é tão importante porque eu também não acreditava. E eu recebo isso sempre nos meus grupos. Ah, Luciana, mas não gastar é bom, né? Não gastar é legal. E não é. Então, assim, eu falo que o livro da Valéria ele já começa bom. Porque, assim, Lu, o não gastar impede a gente de viver. Eu aprendi com a Valéria que quando a gente fala de dinheiro, a gente fala da vida. E aí eu vou te dar um exemplo meu, que eu só sei falar de mim, tá? Eu não sei falar do outro, eu não posso falar do outro. Eu era muito econômica, eu fiz um projeto de vida, esse projeto está sendo concluído, mas eu podia ter sido mais solta. E aí eu fui num clube, eu fui em Olímpia, no interior de São Paulo, Sei. gente.
É um clube mesmo, é cheio de coisa. Lá eu comprei 2 cotas de lá. E eu saí com aquela sensação, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, eu não devia ter feito isso. E aí, a minha cunhada, a namorada do meu irmão, estava nesse parque também, a gente foi todo mundo em família. E aí ela publicou as fotos dela. Eu tava comprando as cotas do clube. Ela tava saindo da boca do tubarão, descendo do toboágua, tirando foto nas piscinas todas. E eu, gente, mas onde foi que essa menina foi? Que eu não fui nesse parque, não. E nesse dia, Lu, eu percebi o meu adoecimento. Na hora que eu vi ela saindo da boca do tubarão, eu falei, como? E aí eu falei, eu lembro que Você eu não falei, estava curtindo, né? eu não estava Primeiro. vivendo, eu não estava aproveitando a vida, eu não fui nesse parque. E aí, quando eu falo, gente, a pessoa que regula, regula até o mar, porque nem no mar ela entra. A pessoa que não gasta, ela não gasta nem a areia da praia. E isso promove o adoecimento. E aí, logo em Perfeito. seguida, eu conheci o Segredamente Milionária, que fala para dividir, para aproveitar a vida, para curtir também, que é necessário ter um dinheiro para diversão. Então, Exato. quando eu saí desse parque, ela saiu revigorada, linda, maravilhosa, plena, plena. Ela tinha descido do toboágua não sei quantas vezes. Eu nem vi toboágua. Eu não vi. Acredito, Lu, acredito. Então, o workaholic, o não gastador, ele passa uma vida... E, Lu, é quase um caminho sem volta. Fazer uma pessoa de 60 anos aproveitar a vida é muito difícil. Então, eu Perfeito. recebo filhos de pais que são economizaram, fizeram uma fortuna, mas perderam o encontro com a vida. Eles Perfeito. não conseguem aproveitar um churrasco. Lu, eu vou pro sítio e o meu pai trabalha. Ele não fica lá com a gente, ele acha que fica com a gente, né? Então ele não aproveita, Lu, a vida. Perfeito. Perfeito. Como não E, a, adoece? e aí, Lu, assim, aonde que eu tento mostrar que existe uma segurança para aproveitar a vida? No racional, nos números. Ou seja, quando a gente monta um orçamento para uma pessoa, e eu não estou querendo aqui ir para cálculos atuariais, nada disso, nada disso. Estou querendo uma coisa muito simples, sem enlouquecer de investimentos também. Mas assim, qual que é o valor que você pode gastar com segurança todo mês? Quem sabe isso de cabeça? Ou seja, quem tem essa consciência vai conseguir aos poucos ir se libertando, porque sabe que aquele número é um número seguro, né? A gente tem algumas premissas para cumprir, tem algumas metas na vida para cumprir, tem, mas depois que chega num patamar, você pode gastar, né? E os números te dão essa segurança. Então, eu acho muito legal a gente encontrar, eu acho, né? A forma de encontrar uma segurança, encontrar uma muleta, entre aspas, aí, é nos números, é nos cálculos, é de fato enfrentar isso. E aí, quando a Valéria fala assim, gastando muito ou colocando no centro das próprias vidas, tem uma história interessante que é um pouco da compulsão, né? No sentido de, eu conheci uma pessoa, ela tinha sido obesa, ela tinha compulsão por comida, e aí ela fez uma operação bariátrica e começou a descontar a compulsão dela nas compras. Ou seja, como que isso também é uma forma de você gastar descontroladamente para compensar algumas outras fragilidades da sua vida que você não está enxergando, você está achando normal comprar compulsivamente, né? É porque, na verdade, o que a gente deveria fazer é entender o que me leva a ter a compulsão.
e não fazer um deslocamento da compulsão. Eu desloco da comida, porque agora eu sou proibida, né? Isso é eu sou proibida, e aí eu desloco para uma outra coisa. E eu posso fazer esse deslocamento, infelizmente, com trabalho, e eu vou insistir muito no trabalho, porque o Brasil é um país que as pessoas acreditam que trabalhar muito é legal, Lu, é legal, é bacana trabalhar muito. Nossa, trabalhar muito é chique. Então, eu vou insistir no trabalho. Então, as pessoas deslocam esta compulsão para o trabalho, para as compras, ou para qualquer outro mecanismo. Então, o que a gente precisa fazer é entender o que me leva a ser compulsiva. Que vazio é esse que me habita, que eu preciso preencher? Então, que vazio é esse que me habita, que eu preciso ir ali comprar uma roupa? E quando eu compro essa roupa, Lu, eu me acho linda, eu me acho maravilhosa, que momento mágico. Esses 30 segundos, se eles durassem 30 dias, seria maravilhoso. O problema é que só dura 30 segundos mesmo. Então, o que é isso que eu quero preencher? Às vezes é um carinho, às vezes tem a ver com o abandono, às vezes tem a ver com a minha rejeição, às vezes tem a ver com a minha dor de ser sozinha. O que é isso que eu preciso buscar lá no mundo, lá fora, para trazer para dentro? Perfeito, amor, perfeito. E como o dinheiro permeia tudo isso, né? Como o dinheiro acaba sendo, eu falo, o dinheiro é o topo do iceberg, assim, o que tem aqui embaixo é tanta coisa, é tanto trauma, é tanta emoção, é tanta rejeição, enfim. E ao longo da vida também, como essa relação com o dinheiro, bom, a gente vai falar disso mais para frente, mas como essa relação do dinheiro com o dinheiro vai mudando ao longo da vida também, que eu acho que isso é super importante. Mas com dinheiro, Lu, eu posso. Eu sou foda. Você vai ter que me engolir. Uhum. Então, como que o dinheiro dá essa falsa ideia de poder? Exatamente, era isso que eu ia falar, essa falsa sensação de poder, assim, né? Eu posso perante os outros, eu posso comigo mesmo, né? E eu acho que o que você está falando também de como a gente está nessa loucura do trabalho e como a gente quer se compensar com isso. Ai, nossa, eu trabalhei tanto, eu mereço, mereço não procurar mais o preço, eu mereço comprar o mais caro, eu mereço essa marca, eu mereço não sei o quê. Você acaba querendo compensar coisas incompensáveis, né? Essa é a verdade. Essa é verdade. Porque aquelas horas de vida que você trabalha como um louco não volta com uma blusinha, né? Como fala a professora Vera, a blusinha não volta com a blusinha, né? Mas eu acho que a sua palavra, coisas incompensáveis, porque aquilo que eu realmente estou buscando, Lu, eu não vou ter. E às vezes eu preciso assumir que eu fiquei num prejuízo. Eu não vou ter, não vai voltar, eu não vou conseguir compensar. E te falar, Lu, na vida, talvez eu tenha ficado no prejuízo. Aí eu posso escolher qualquer outra coisa daqui para frente. Eu não vou ficar buscando lá fora alguma coisa. E como dói assumir que a gente ficou no prejuízo, né? Não. Caceta, como dói assumir isso. Isso Mas dói na alma. não Mas é a assumir, mais pura, mas não assumir é assinar um o atestado de prejuízo é maturidade dobrado. também. Exato, concordo. O prejuízo é dobrado. Nossa, Lu, super legal. Aí eu vou levar aqui, bom, só para a gente conseguir seguir no livro da querida Valéria aqui, a gente tem uma parte que fala o seguinte. Gente, só para explicar, aqui nós temos duas Lucianas, uma é organizada, a outra não, tá? Eu também não vou contar quem é organizada. Tem uma Luciana que manda roteiro um dia Tem uma antes, Luciana né? que manda roteiro, tem uma Luciana que manda roteiro para live. Exato, exatamente. Não vamos contar quem é. E aí é o seguinte, fala assim, é fundamental, só um trechinho, tá, pessoal? É fundamental termos claro que a família é a principal célula responsável pela transmissão de valores.
Sua força e influência, principalmente na realidade brasileira, é mostrada pelo psicólogo da Mata, segundo o qual, para a nossa sociedade, família é mais que uma instituição social. Ela representa um valor, um grupo social que tomamos como referência quando desejamos agregar algo positivo ao objeto ou sujeito. Por exemplo, casa de família, cheiro familiar. Olha o peso da família na nossa relação com o dinheiro, assim. Recentemente eu estava atendendo uma pessoa que ela ajudou, na verdade ela comprou a casa para a família, ela se endividou loucamente para fazer isso, né? E aí depois ela falava assim, Lu, eu tenho que aprender a falar não, porque eu já dei a casa. E agora ela não estava conseguindo evoluir na vida, porque ela deu a casa e agora tinha que dar mais não sei o quê, tinha que ajudar mais não sei aonde e tudo mais. Então, assim, eu quero trazer esses exemplos, primeiro para ilustrar, para tangibilizar o que a gente está lendo no livro, e segundo, para quem estiver assistindo e tiver uma situação assim, não se sentir sozinho. Porque tem vezes que a gente acha, ah, não, isso é só com a gente, não, só eu dei uma casa para minha mãe, ou só eu consegui ajudar meu pai. E, na verdade, tem muitas pessoas nessa situação e completamente reféns dessas famílias que acabam sendo nocivas, né? Eu acho que até inconscientemente nociva, né? O que você acha disso, Lu? Então, primeiro eu só quero registrar que Valéria Meirelles está na live e faz 2 anos que eu faço live e toda vez que a Valéria entra, menino, o trem treme, tá? Tá? Então, assim, Valéria Meirelles Beijo, está Val! na live. Então, assim, vamos lá. Primeiro, Treme não, Lu, treme não, tá treme, você tudo bem. acredita? Eu falo com ela. Tem horas que eu falo, vai embora, some daqui. Sou apaixonada com ela, apaixonada, fã número 1. Vamos lá. Lô, não tem nada mais forte do que a busca do pertencimento. Não tem nada mais forte do que isso. Todos nós queremos pertencer. E nós queremos pertencer a essa família. Nós queremos isso. Então, essa pessoa, vamos colocar um nome, porque eu não sei falar sem nome. Vamos pensar na Ana, né? Que tem essa família, que busca, que pede, que exige. Essa Ana, ela quer ser aceita por essa família. Ela quer ser vista por essa família. Então, além desse não que ela precisa entender isso. Ela precisa enxergar os desejos dela, o desejo de pertencer. E se ela vai pagar para não pertencer. Se ela vai arcar com o custo de um processo de diferenciação. Porque diferenciar da família não é tão simples, a gente paga por isso. Então, eu quero muito pertencer à minha família, mesmo maluca, mesmo desorganizada, mesmo uma família de bandido, mesmo uma família de religiosos. Eu quero a todo custo pertencer. Então, eu preciso olhar para essa família, me enxergar nessa família, entender o que é meu e o que é dele, e só assim eu vou me dar autorização para sair. Porque a autorização não é do outro. Não é você, mamãe, que vai me dar autorização, mesmo porque, mamãe, eu tô te dando casa. Mamãe, eu tô te dando lote. Mamãe, eu tô te dando celular. Mamãe vai virar para mim e falar assim, filhinha, pode ir embora, cuida da tua vida. Vai para o mundo ser feliz? Ela vai falar isso, mas ela vai falar mais... E aí eu volto de novo. Então, cabe a esse indivíduo, e quando você fala isso, que tem muitas pessoas nessa situação, tem muitas pessoas nessa situação. Então, cabe a esse indivíduo ampliar a consciência, ampliar o olhar, que não é um simples não, né? Eu quero estar aquilo. Se a gente fizer essa live aqui vários meses e depois falar, Lu, olha, eu vou trocar, agora eu vou fazer o café com a Cris.
isso vai me machucar, isso vai me doer. Eu quero pertencer, tá? Então, eu vou precisar olhar para você, olhar para esse nosso encontro e ver e me dar a minha autorização de sair. Às vezes eu quero tanto ser vista que eu não me dou essa autorização. Eu prefiro pagar para ser vista. Tem coisa mais bacana do que dar a casa para alguém? Todo mundo vê. E aí todo mundo me vê, todo mundo me enxerga, todo mundo sabe que eu existo nessa hora. E me Então, reconhece. não sei se me reconhece. Porque se me reconhecer, eu posso ir embora. Se me Entendi. reconhecer, se você me reconhecê-lo, eu sou livre para ir embora. Entendi. Entendi. Não sei aqui se ficou claro, mas não tem nada, Lu, mais forte que o pertencimento. Nada. Pois é, pois é. E assim, enquanto a gente enxergar, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Família de bandidos, a gente quer pertencer a todo tipo de núcleo familiar. Quanto é difícil a gente enxergar que às vezes aquele núcleo, ele não é o mais saudável para a gente. Uhum. Às vezes é um grupo de amigos, um grupo de estudo, um grupo da igreja, enfim, diversos outros tipos de grupos sociais são mais benéficos, mais impulsionadores, mais saudáveis para a gente, tanto mentalmente quanto financeiramente, né? Você tem pessoas ali que de repente ou se ajudam, né? As próprias cooperativas de microcrédito, por exemplo, são grupos que se ajudam financeiramente sem emprestar dinheiro, ou seja, você está dando ali a sua garantia, a garantia do seu negócio e vocês juntos vão conseguir um dinheiro com o banco de microcrédito. Então, assim, como é que é a gente, quanto exige, né, da gente, de fato, custa para a gente perceber que aquilo que a gente nasceu ali, que a gente cresceu ali, foi educado ali, não é o mais saudável para a gente, né? E tem uma pergunta interessante aqui da Alice, falando assim, quando não dá tanta importância para pertencer? Tá, É, Alice, então vou te responder, Alice. É muito difícil a gente não dar tanta importância para o pertencimento. Às vezes a gente nega. E aí, quando a gente não olha e não reconhece isso, não fica claro o meu processo de diferenciação. O que é o processo de diferenciação? É eu olhar para essa família e reconhecer quem eu sou e seguir a minha vida. Isso eu tô falando de uma forma bem simples, tá, Alice? uhum, É eu olhar para o processo, olhar para mim e falar, nossa, agora eu pego a minha vida e sigo a minha vida em paz. Para eu fazer o processo de diferenciação, eu preciso olhar para o pertencimento. Então, é muito difícil, só que às vezes a gente nega, a gente fala que não dá importância. E aí a gente sai esbarrando. A gente sai esbarrando na vida. É como se a vida da gente não andasse. A gente sai dando cotovelada, sai machucada. Quando eu olho para esse pertencimento e falo, nossa, realmente eu gostaria, mas não deu. Eu gostaria, mas não é assim. E eu elaboro ele, eu consigo seguir a minha vida em paz, tendo eles comigo. Eu posso falar da minha família de bandido tranquilamente, Lu, sem esconder, sem mentir, sem falar mal e principalmente sem eu entrar no julgamento. Toda vez que eu tiver no julgamento, eu vou estar dando essas batidas. Eu estou fazendo uma forma de metáfora aqui, tá, Alice? uhum, Mas é como se eu uhum. estivesse sempre me machucando. Eu gosto muito do padre Fábio, padre Fábio de Mello, e ele fala que não existe nada que a gente deseja mais do que o abraço do pai e da mãe da gente. E é isso. O que a gente mais gostaria é que a gente pudesse ser recebido por esse pai e por essa mãe. A gente não quer um helicóptero. No fundo, a gente não quer isso tudo. A gente quer poder chegar dentro da casa dos nossos pais e abraçar os nossos pais de coração para coração. Né? Então, quando a gente olha para esse pertencimento e olha para esse processo de diferenciação, a gente consegue abraçar o pai de coração para coração, mesmo ele sendo
um bandido. Ou mesmo ele sendo um médico muito famoso, muito isso, ou mesmo ele sendo qualquer coisa que seja. Então, é difícil muito isso daí que você está falando. A gente precisa ampliar para olhar. Vai, Lu, segue seu roteiro. Segue meu roteiro aqui. É o seguinte, a Valéria, ela fez uma pesquisa, né, com 600 pessoas em 2011. Esse livro, então, é fruto de uma pesquisa, que foi também o trabalho, né, de doutorado dela em 2011, com pessoas de 18 a 75 anos, e verificou que as diferentes formas de usar o dinheiro estão relacionadas com as atitudes, crenças, valores, além de serem influenciadas pela sociedade, religião, traços de personalidade, gênero, família, que a gente acabou de falar, e variam ao longo do ciclo vital. Ou seja, é simples, né? Um tema tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. E, além disso tudo, sofrem influências dos contextos políticos e econômicos que a gente acabou de viver, um maior exemplo disso. Então, Lu, queria te falar, assim, para você falar um pouquinho para a gente do que seria o ciclo vital, né? Quais seriam os ciclos vitais e como é que a gente vai tratando o dinheiro aí ao longo deles. Tá, ciclo vital é a minha dissertação é nisso, tá? Eu fui estudar diferentes casais em diferentes estágios do ciclo vital. Então, é uma teórica, McGoldrick, ela foi estudar que nós mudamos ao longo da vida. Então, a gente tem um casal, começa-se pelo casal recém-casados, né? A família começa pela junção de um casal que acabou de juntar. E aí eu vou falar um pouquinho do uso do dinheiro nesses estágios de vida, porque foi minha dissertação, é um lugar que eu me sinto segura, tá? Então, por exemplo, o casal, eu acabei de casar. A tendência desse casal é usar o dinheiro para a construção da vida. Formar casa, buscar um trabalho melhor, construir uma fortuna, né? Então, o uso do dinheiro está muito voltado por vamos economizar, vamos batalhar, vamos fazer isso, ou vamos aproveitar a vida agora que a gente não tem filho, mas vamos construir a nossa vida. Então, esse é um dos primeiros estágios do ciclo vital, respeitando a ideia de McGoldrick, né? Aí depois começa o casal com filhos pequenos, tá? E aí o dinheiro, ele se volta para aquele filho, né? Aqui no Brasil, principalmente agora, tem muita compensação. Meu filho vai ter tudo aquilo que eu não tinha. Então, para o meu filho pode tudo. Às vezes, para minha esposa, a minha entrevista, o casal que eu entrevistei com filhos pequenos, a esposa não podia, mas o filho que ele quisesse podia, porque ele não vai viver a escassez que eu vivi. Então, esse é o segundo estágio, os de filho pequeno. Eu estou nesse estágio. Eu sou um casal com filhos pequenos que tem que readequar as finanças. E assim, o que a gente gastava é visível. O que a gente gastava dinheiro antes, a gente já não gasta mais. Então a gente se autorizava a viajar mais, comprar mais coisas, arriscar mais na vida. Hoje a gente tem 2 filhos e a gente tem que se reorganizar as finanças a esses filhos, né? Então esse é um outro estágio do ciclo vital. Depois começa o estágio com filhos adolescentes, que financeiramente, várias pesquisas, tanto a minha como da Andressa, comprovou que é um estágio que os pais gastam muito. O filho adolescente, ele custa muito dinheiro. E pensa isso, como que isso interfere dentro do relacionamento. Né? Pensa como que a falta do dinheiro, ou o precisar de dinheiro para pagar a escola, que quando está na escolinha, qualquer escola serve. Quando vem para a escola, para a adolescência, precisa se investir mais. Por exemplo, a minha filha hoje, ela pode não fazer inglês. Teoricamente, né, a gente acha que com o filho adolescente ele tem que fazer. Agora é a hora, ele precisa disso para
para estudar. Então, o filho adolescente, ele gasta muito. E pensa como que gera conflitos dentro do relacionamento. Então, como que a Perfeito. falta de, ou a sobra de, que a sobra também gera conflitos, Uhum. incomoda o relacionamento. Eu atendo um casal, eu atendo um cara que é casado, e ele fala, Luciana, é muito dinheiro. E assim, eu pago o melhor colégio da cidade. E mesmo assim, ela quer que eu coloque ele no clube, porque ele tem que socializar, ao mesmo tempo que eu tenho que comprar uma bicicleta de 6 mil reais. Então, tudo é muito dinheiro. A bicicleta é caro. Bicicleta de andar mesmo é muito caro. Então, assim, é uma parte cara da vida. Depois tem os filhos adultos. E aí, hoje no Brasil, as coisas já estão mudando, porque o filho adulto, ele tende a ficar na casa dos pais muito tempo, né? Eles aproveitam o máximo possível, eles alongaram esse período na vida, tanto é que Cerveni, que é uma autora brasileira, ela tira esse ciclo de vida, ela diminui os ciclos de vida, porque ela fala que aqui no Brasil esse filho quase não está aí mais saindo de casa. Então, o Olha que McGold, que interessante. tem 6 estágios de vida, estágios americanos, e no Brasil fala-se que tem 4 estágios, tá? Como eu estudei em cima do modelo americano, eu vou falar um pouquinho mais dele. Então, tem Perfeito. esse filho que não saiu de casa ainda, né? E aí tem esse casal que tenta manter, que eu tento manter, porque foi um ato falho. Alguns casais tentam manter mesmo o filho dentro de casa para Sim, alongar a estadia dele, sim, sim, tá? com certeza. Depois o filho que sai de casa e aí tem um encontro do casal. O filho que terminou de formar, que terminou todas as obrigações, e aí vem esse encontro do casal, acabamos todas as nossas obrigações, e aí que encontro é esse, se é que não tem, se é que tem um encontro, porque existe um grande número de casais que se divorciam logo após o filho terminar as faculdades, né? Que agora é Sim, eu e você, Lu. E aí, como que sou eu e e você aí? dentro da minha casa? E o Exato. casal de idoso, que aqui no Brasil o idoso ele é apontado como um arrimo ainda de família. O uso do dinheiro do idoso é para a família, é para o sustento da família como um todo e não para uma velhice plena. Então são ciclos de estágios de estágios de casal que vai mudando ao longo da vida. Então, assim, por exemplo, a minha filha, ela pertence ao ciclo de estágio de vida do casal com filhos pequenos. O adolescente, o ciclo Uhum. de vida com casal com filhos adolescentes. São essas etapas. E cada etapa tem uma exigência financeira diferente. E Perfeito. muda. Lu, é impressionante. Como eu entrevistei uma classe alta, todos os meus casais foram uma classe alta, o meu casal de idoso era um casal que estava preocupados com a vida deles. Mas quando eu trabalhava com gerontologia, o dinheiro ele era usado para a família, para o uso do sustento dos netos. Perfeito. E Lu, acho que é muito importante a gente lembrar, então, como é que a sua relação com o dinheiro vai mudando ao longo do tempo, né? Então, assim, e eu vejo, às vezes, um pouco até de saudosismo, assim, né? Do tipo, quando eu não tinha filho, eu me cuidava mais, né? A minha linha de despesa pessoal era maior, e hoje em dia eu tenho que mudar. E a pessoa sem ter tanta certeza que aquilo é a melhor coisa, e aí a gente está trazendo que isso é normal. Ou Normal. seja, isso acontece mesmo, né? Tem estudos aí provando isso, mas mais do que isso é que a sua relação com o dinheiro vai mudando ao longo da vida, de acordo com o seu ciclo vital. E uma outra coisa que você falou que foi muito interessante é a questão do risco. Ou seja, não só a sua relação com o dinheiro em relação a despesas, mas também a relação com o investimento. Ou seja, quando você de repente não tem filho,
ou está numa fase do ciclo vital diferente, você arrisca, você topa sair comprando Bitcoin para ver o que dá e tudo mais. E de repente você se vê numa situação que você fala, putz, não, agora eu não vou fazer isso, porque vai chegar a matrícula ali da escola em janeiro, e se o Bitcoin não subir até lá, eu vou perder tudo, se ele cair, não sei o que, eu vou perder o dinheiro da matrícula. Então você não se arrisca mais. E tá tudo bem, né? E tá certo, ou seja, não se prender a coisas que você fazia no passado e que você achava certo no passado. Por quê? Porque você estava numa fase que era realmente essa experimentação, que era realmente se arriscar mais, que era realmente outro tipo de investimento, outro tipo de despesa, e ao longo da vida isso vai mudar e tá tudo bem mudar, né? Para a gente não se prender a coisas e sensações que a gente tinha, ou prazeres que a gente tinha e hoje em dia não tem, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E uma coisa super importante que a gente vê aqui na pesquisa da Valéria, né, que fala no livro, é o seguinte: um resultado que chamou a atenção foi o endividamento por parte dos separados e divorciados. Embora estejamos vivendo na cultura do divórcio, verifica-se que as pessoas estão pouco preparadas financeiramente, sem uma reserva, por menor que seja, para uma crise como essa. E em uma cultura que estimula o consumo e não privilegia o poupar, ficando este comportamento a cargo de cada um, torna-se ainda mais difícil estar preparados para eventos assim. Como isso é verdade, né, Lu? A gente falando de ciclo de vida do casamento com o filho, mas nesse ciclo a gente tem a separação também e o divórcio, né? Nessa mesma idade acontecendo. Lu, como que isso e assim, vale lembrar que o uso do dinheiro da mulher, ele é autorização, gente, essa palavra é meio pesada, mas a autorização da mulher em fazer sua própria gestão financeira, ele é muito recente. E essa autorização até interna, de se sentir capaz de conseguir de fazer uma gestão financeira. Então, ele é muito pequeno. No meu mestrado, todos os casais que eu investiguei, Lô, entregava o dinheiro para o marido e o marido fazia essa gestão. O dinheiro da mulher, ele fica na casa. O dinheiro que fica na casa, Lu, ele é um dinheiro invisível. Ninguém presta atenção nele. A meia que eu comprei, ela é necessária, mas ela se torna invisível. O pano de prato se torna invisível. Então, o dinheiro da mulher, ele não é muito reconhecido. Agora, o homem, ele já usa o dinheiro com grandes coisas. Então, a mulher, ela ainda tem que lidar com essa sensação de ser ruim com finanças, porque ela não comprou a casa, ela comprou o pano de prato. Então, às vezes gasta até mais, mas ela vem com essa sensação. E aí, quando divorcia, aparecem dois aspectos aqui interessantes, que e agora o que eu vou fazer, né? Tipo assim, da minha vida, como que eu tomo a minha vida de volta, se eu não sabia nem como que era, eu não tinha esse hábito, eu não tinha esse costume, eu não sei nem o que é isso. E também aparece a compensação. O meu filho precisa sofrer o menos possível. Então, eu tenho que manter a qualidade de vida e a rotina da minha casa igual. Então, eu atendi uma menina que passou pelo processo de divórcio dos pais, em que quando eles divorciaram, eles falaram, olha, tudo vai ficar igual. Lu, e não vai ficar igual. Não vai. O poder de compra dessa família vai diminuir. Então, uma família que, para a pessoa continuar mantendo esse padrão financeiro, ela vai ter que fazer alguma coisa. Ou se prejudicar, né, financeiramente, ou produzir mais dinheiro. Porque antes eram duas pessoas produzindo dinheiro para aquela casa. E 30%, Lu, convenhamos, não serve para nada. Tem dia aqui que eu pergunto, nossa, mas quanto que é a pensão? Eu sentiria vergonha. Tipo assim, não dá, gente, não dá. Não paga as despesas básicas. Eu brinco que o homem fica com 30%, a mulher fica com 70%. Né? Não paga as despesas básicas. E aí algumas mulheres
tende a manter o mesmo padrão ou compensar. Tadinho do meu filho, ele já está sofrendo muito pelo divórcio. Então, deixa eu comprar um videogame, deixa eu aumentar as coisas da casa, deixa eu aumentar as verduras para a casa ficar legal. E acaba entrando dentro de um endividamento, né? Exato. Que é bem complicado. E isso é real. É bem real. Tem uma pergunta aqui super interessante do Matar. Obrigada, Matar. Mas e quando o homem é o total provedor, não pode desequilibrar a relação do casal também? Super pode desequilibrar a relação do casal. E o que eu acho importante atendo casais assim, onde o homem é o total provedor e a mulher não gera receita, é são o que a gente fala dos famosos combinados. Ou seja, tá combinado entre o casal que o homem vai ser o total provedor? Se tá, quanto que tá destinado a despesa da casa, quanto que a mulher vai administrar daquilo para ela fazer supermercado, para ela fazer uma série de coisas, inclusive pagar as suas despesas pessoais. Quando a gente fala do homem como total provedor, não é aniquilando os sonhos da mulher. Então, se eles se dispõem, se eles combinam a ser que ele vai ser o provedor, e ela quer fazer uma pós-graduação, e ela quer estudar inglês, e ela que vai fazer ginástica, e ela vai ter um personal, ou seja, o que quer que seja que é prioridade para ela, não pode ser aniquilado porque o homem é o provedor. Então, por que que isso é importante, né? Por que que esse combinado é importante e por que fazer a conta é importante? Porque às vezes o homem acha que ele vai conseguir ser o provedor, e quando a gente coloca na ponta do lápis de todos os sonhos, expectativas, planejamentos e tudo mais, isso de fato não se concretiza. Né? Aquela virilidade, não, eu consigo, você vai ficar em casa, ficar tranquila. E no final não consegue. Por quê? Porque a vida está cara, porque a cidade é cara, porque esse apartamento está tendo uma obra no prédio, tem um fundo de obra que está levando mais que o condomínio. Porque por mil motivos não vai conseguir. Então, este combinado do homem ser o provedor ou da mulher ser a provedora total da casa vai funcionar de fato? Vocês colocaram na ponta do lápis? É sustentável? Consegue integrar os sonhos individuais de cada um? Então, assim, se isso não for, se qualquer uma dessas respostas for não, não dá para ser o provedor. Pegue o seu banquinho e saia de fininho e vamos dois trabalhar, né? Lu, o que você está falando é tão importante, aí eu vou puxar aqui, porque assim, a psicologia do dinheiro, a psicologia econômica, ela é muito nova ainda. Nós ainda não temos uma metodologia. O educador financeiro tem vários cursos que falam, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, e na psicologia do dinheiro não tem. E quando eu comecei, tinha tantos conflitos, e eu pensava, mas será que eu posso perguntar quanto que ganha, como que é? E aí eu só queria diferenciar aqui. Nós também podemos fazer isso daqui que a Lu acabou de falar. Nós não podemos fazer a organização financeira desse casal. Mas o quanto é importante sentar. Espera aí. E assim, Lu, tem muitos que chegam pra gente que a esposa fala, mas ele ganha bem. Tá, mas ele ganha bem, mas tem custo, tem muitos custos, sabe? Luciana, pegar um caso real, Luciana, mas ele ganha 13 mil. E eu, mas as despesas dele são 16. E eu não consegui botar nenhuma. E eu só sei que é 16 porque eu peguei o papel e falei, espera aí, quanto que é a conta de água? Quanto que é a conta de luz? Quanto que é isso? E isso também é terapêutico. Eu tô só chamando atenção porque tem psicólogos aqui e que, assim como eu, eles podem achar que não pode fazer isso. E na hora que você mostra para o casal o que é real das finanças deles, eu não faço o trabalho de educador financeiro. Nossa, coloca porcentagem nisso, coloca isso. Mas quando você mostra, olha aqui, ele ganha, tem pessoas, Lu, que acredita que a empresa paga 13 mil e que ela ganha 13 mil.
Então, isso também é terapêutico. Você mostrar, olha, você acredita que não é, que você que tem desconto, que tem coisas que são descontadas já em folha. Então, você não ganha isso, você ganha 10.000 e você precisa fazer suas despesas em cima de 10.000. Então, assim, sair do imaginário e colocar no papel, Lu, isso é extremamente terapêutico. É um Perfeito. choque de realidade. Dessa pessoa que ela ganha, que o marido ganhava 13.000 e as contas chegavam a 16, ela falava, Luciano, mas ele dá conta, ele dá conta, ele dá conta. Um mês depois ela já tinha arrumado emprego. Porque ela percebeu que para ter a vida que ela queria, ela não ia conseguir. E não era de maldade, é porque não ia conseguir. Não. Exato, exato, e é isso, e tá tudo bem não conseguir, né? O que não tá bem é viver no imaginário, é colocar toda essa força, é colocar todo esse peso em cima dessa esperança, né? Só recapitulando aí a pergunta, quando o homem é o provedor total, e você ter essa esperança e viver com essa esperança na cegueira, né? Sem de fato querer ver a realidade que de repente ele não é capaz de ser o provedor. Ou a mulher, eu já vi casos também. O homem ficou em casa e a mulher é a provedora da família, e isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Era até um casal que ele tinha um hobby que não era barato, que era correr de carro e tudo mais. Então, assim, e tá tudo bem, ou seja, coloca na ponta do lápis, vai dar certo? Vai dar para sustentar? Então, é o combinado do casal, né? Eu acho que isso é super importante. E, Lu, esse tempo ele passa muito, muito Passou rápido, muito né? rápido. Mas eu queria colocar uma última consideração aqui, que é o seguinte, que também vem de um trechinho do livro. Fala assim: para a psicologia, desenvolvimento é um processo que ocorre durante toda a vida, começando na concepção e terminando na morte. E eu queria fazer um paralelo, como que você lidar com dinheiro também é um processo que ocorre durante toda a vida, começando na concepção e terminando na morte. Ou seja, vamos parar de imaginar que você sabe fazer um investimento, você sabe lidar com dinheiro, você deu certo, uma tacada certa na vida, você sabe lidar com dinheiro. Não, isso é uma coisa para a sua vida inteira. Lidar com dinheiro vai ser sempre um ponto que precisa estar bem observado e bem analisado aí ao longo de toda a vida, concorda? Eu tenho uma regra básica. Se eu ganhei o mesmo tanto o mesmo tanto do mês passado, significa que eu não sei, que eu preciso aprender esse mês, porque eu preciso melhorar. Então, assim, muitas pessoas acham que sabem muito, que já desenvolveram tanto. Eu penso, gente, quantas Lucianas já passaram dentro da minha vida com o dinheiro? A Luciana pão dura, a Luciana gastadeira, a Luciana sem visão, a Luciana sem objetivos, né? É, então eu tenho muito isso. Se eu tô ganhando a mesma coisa, é sinal que eu preciso olhar mais, sinal que eu preciso pedir ajuda, sinal que eu preciso fazer mais exercícios para saber o que que é o dinheiro na minha vida. Essa é a minha regra. E eu concordo com esse trecho da Valéria. Quando eu olho para mim, Lu, quantas Luciana já me habitaram, né? Quantas? Mas, Pois é, pois é. E aí, um negócio importante também é para a gente não se sentir nem vitorioso e nem derrotado. Ou seja, não é porque você entrou numa dívida que você não vai sair, não é porque você fez o melhor investimento que aquele investimento vai se perpetuar para sempre. Ou seja, ter esse olhar com muita atenção, né? Olhar ao seu comportamento financeiro também, mantê-lo de forma saudável. Ah, deu um escorregão aqui, volta para o trilho, fez uma aposta errada, volta para o trilho, entrou na dívida, sai da dívida, fez um investimento que gerou muito lucro, guarde, continue investindo, não gaste loucamente, né? Eu acho que isso é super importante para a gente ter sustentabilidade. Eu acho que é uma coisa que a professora Vera Rita fala bastante, que é sustentabilidade no comportamento, né? A gente anda com o nosso emocional tão
tão louco, né? Tão numa montanha russa. E como é que a gente consegue ser um pouco mais racional na nossa relação com o dinheiro, né, Lu? Isso aí. Muito bem, muito obrigada por esse Obrigada. super café. Foi uma Obrigada. delícia. Bom, eu já sabia que ia ser uma delícia e foi uma super delícia. Eu queria deixar dois recados, na verdade, três. Primeiro é falar, convidar todo mundo a seguir os 90 segundos, seguir a Lu também, Dinheiro e Psicologia, certo? Obrigada, você acertou. Nome E criado por Valéria Meirelles, já que a gente está aqui homenageando ela, foi ela que criou. olha que legal, que legal. E obrigada, Matar, obrigada pela pergunta, pela audiência. E queria deixar um beijo a três aniversariantes de hoje. Primeiro, minha sogra querida, parabéns, dona Marlene. Rorô, meu amigo, que deu um super incentivo para os 90 segundos, assim, vocês, eles, ó, eu li vocês aqui, ele foi a pessoa que emprestava o estúdio, emprestava a câmera para eu fazer meus primeiros vídeos, assim, ele deu uma super força, aniversariando hoje, e uma amiga querida, Carol Fonoff, também, que sempre assiste a gente, então, muita gente bacana fazendo aniversário hoje. Um Parabéns. beijo para todo mundo, uma vida saudável e saudável financeiramente para todo mundo, viu? Ok, nos encontramos o mês que vem, né, Até Lu? lá, No próximo isso café. aí. Mês que vem tem mais um café com as Lucianas. Beijo, fica Um com beijo, brigadão, um beijo. Tchau, tchau. tchau.